Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós. Nós aqui, você aí que me vê, vai me ver depois. Que esta graça e essa paz do Senhor Deus permaneçam em nós, nos orientando e nos guiando na nossa caminhada neste mundo. Nós estamos reunidos e vamos refletir na palavra de Deus, tomando hoje como base um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9 e o verso 13. Mateus 9, 13. Nós vamos pegar essa palavra do Senhor Jesus, que é uma referência que ele está fazendo a palavra profética de Oséias, e entendê-la dentro do contexto que Mateus coloca para nós essa afirmação do Senhor. Então, no capítulo 9 de Mateus, verso 13, nosso Senhor diz assim: vão aprender o que significa isto. Vão aprender. Eles ainda parece que não sabiam. Vão aprender o que significa isto. Desejo ou quero misericórdia, não sacrifício. Quero misericórdia, não sacrifício. Ele acrescenta: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, esta é a palavra do Senhor Jesus aos escribas e fariseus que estavam presentes quando ele estava na casa de Mateus, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Então, o contexto que nós temos aqui vai mostrar para nós uma série de situações que levaram o Senhor a fazer essa referência à profecia de Oséias. O primeiro passo importante nesse contexto é a própria chamada de Mateus. Mateus está na coletoria, está coletando impostos, e o Senhor passa por ali, junto com os seus discípulos, e o convida, o chama para segui-lo. Vem e segue-me. E o texto é tão extraordinário que nos diz que Mateus se levantou imediatamente, deixou tudo e seguiu o Senhor. Então, o chamado do Senhor fez com que Mateus imediatamente deixasse toda a sua vida, sua história construída até então, e passasse a seguir o Senhor Jesus. Mateus era então cobrador de impostos. Depois Mateus dá um jantar em sua casa para Jesus e os seus discípulos, e também convida para esse jantar seus colegas, amigos, publicanos e pecadores. Então se reúne ali na casa de Mateus muitos publicanos, muitos pecadores, fariseus e escribas dos fariseus. E eles estão comendo, eles estão bebendo juntamente com o Senhor. Isso provocou uma reação negativa nos fariseus e nos escribas. E eles perguntaram aos discípulos do Senhor: como pode o mestre de vocês comer com publicano e pecadores? Então houve essa reação negativa em relação àquela postura do Senhor, e eles perguntam como poderia ser aquilo, se de fato este homem é santo ou mestre. Ele saberia muito bem que isso não é possível. Ouvindo isso, o Senhor então vai dizer a eles que não são os doentes que precisam de médicos, e sim os doentes.
não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, mais uma vez, o Senhor mostra algo que provoca uma reação negativa naquelas pessoas. E na sequência da conversa, o Senhor vai dizer a eles: vão aprender. Vocês estudam, mas vocês ainda não aprenderam. Portanto, nota 0 para vocês. Tudo que vocês sabem da lei, tudo que vocês conhecem dos princípios da Torá, tudo que vocês conseguem saber das cerimônias, dos ritos, enfim, tudo que está aí posto diante de vocês do Antigo Testamento, toda a tradição, tudo que já foi ensinado, vocês ainda não aprenderam nada. Que a única coisa que realmente importa diante de Deus é esta: ter misericórdia, viver a misericórdia no seu dia a dia. Então o Senhor vai mostrando para nós aqui exatamente como deve ser a vida do cristão, pensando nós aqui dos cristãos, mas é a vida na sua realidade completa, seja cristão ou não. É uma vida vivida em função do outro, em função daqueles que precisam de nós, daqueles que necessitam das nossas ações, que de fato possa beneficiá-los, tanto fisicamente como espiritualmente, e qualquer outra necessidade que porventura houver. Então nós temos aqui esta sequência de situações, e esse fechamento que o Senhor faz, mostrando o que de fato importa na vida. Então vamos pensar rapidamente sobre esses pontos. O primeiro é o chamado de Mateus. Então, se Mateus é cobrador de imposto e ele está cobrando imposto, ele está provocando a ira dos judeus, ele está provocando o mal-estar na vida dos judeus, porque sendo ele judeu, cobra imposto dos judeus para os romanos, isso faz com que ele seja odiado pelos próprios judeus. E assim eram todos os publicanos, pessoas indignas de serem olhadas com bons olhos pelos judeus. E é exatamente um publicano que o Senhor chama para se tornar seu discípulo, e mais tarde o Senhor o chama novamente para ser seu apóstolo. Então o Senhor o chama para segui-lo: vem, segue-me, e mais tarde o Senhor o convida, o Senhor sobe uma montanha, convida para si aqueles que ele quis, e entre eles está Mateus, para se tornar seu apóstolo. Então Mateus é chamado para ser discípulo e chamado para ser apóstolo. Então aquele que não era considerado digno de coisa alguma dentro da visão farisaica e do sistema religioso judeus, o Senhor o faz discípulo seu e apóstolo seu. Então veja que o Senhor contraria frontalmente todas as nossas maneiras de pensar, de sentir e de fazer as coisas. Nós vivemos muito por aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós acreditamos. E nem sempre aquilo que nós estabelecemos como realidade, como verdade, corresponde com aquilo que é a realidade de Deus. Na maioria das vezes nós erramos, né? E nós vamos taxando pessoas. Dentro do cristianismo, isso infelizmente tem acontecido assim de uma maneira vergonhosa até, que os cristãos taxam os outros, os não cristãos, de forma negativa, assim como os fariseus e os escribas, aquele povo voltados para o sistema religioso judaico, discriminavam os fariseus, taxavam os publicanos, taxavam os publicanos de gente impura, pecadoras, indigna da graça de Deus,
da misericórdia de Deus, o Senhor Jesus vem dizer que é o contrário. E assim nós, cristãos, quando começamos a olhar os de fora da igreja, como ímpios, como pecadores, como gente sem valor, nós estamos deixando de atender aquilo que é próprio da realidade do ser humano. Antes de qualquer situação, nós precisamos olhar o ser humano como ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, independentemente daquilo que ele esteja fazendo, de qual seja o seu estado neste mundo, nesta vida. Não importa a situação das pessoas, são acidentes, são consequências, são resultados de outras causas. Então nós, enquanto cristãos, agora, com esse olhar iluminado pelo Senhor Jesus, com essa mente esclarecida, com essa consciência transformada, avivada nele, por ele, através do Espírito Santo que está em nós, nosso olhar deve ser sempre um olhar de misericórdia para com as pessoas, e nunca taxá-la, e nunca condená-la, e nunca já determinar o fim dela, o destino dela. Quantas vezes nós ouvimos na internet, a gente está ouvindo os sermões, pregadores e outros, já determinando o fim das pessoas, já determinando o resultado final desse, daquele outro, já mostrando o lugar dele no fim, como se tivesse o domínio, como se tivesse o controle das coisas. Paulo, que conhecia muito bem essa realidade do ser cristão, ele vai dizer aos coríntios, que era uma igreja assim, orgulhosa, arrogante, altiva, ele vai dizer, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Então nós estamos em pé, graças a Deus. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo, graças a Deus. Nós hoje conseguimos enxergar mais longe, graças a Deus. Nós temos a revelação aberta de Deus diante de nós, graças a Deus. Mas isso não nos dá permissão, autorização para começarmos a classificar as pessoas. Somos todos humanos, antes de qualquer coisa, somos todos humanos, criaturas de Deus, criaturas à imagem e semelhança de Deus, amadas por Deus, queridas por Deus, e Deus tem um plano que é muito maior do que o pecado das pessoas, os feitos das pessoas. O que o Senhor Jesus coloca aqui diante de nós é isso. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus está muito acima, muito além do pecado das pessoas, dos feitos das pessoas. Não tem um pecado nesse mundo capaz de superar a misericórdia de Deus, de suplantar a graça de Deus. Paulo também, entendendo isso na carta aos Romanos, capítulo 5, ele vai dizer, olha, irmãos, se o pecado abundou neste mundo, a graça de Deus superabundou. Se o pecado é tanto, a graça é muito mais. Então Deus está sempre acima, Deus é sempre maior. Então as coisas não se concluem nelas mesmas. Deixa eu lhe dizer isso novamente. As coisas não se concluem nelas mesmas. Há um que decide, há um acima das coisas, e é Deus. Então Deus tem nas mãos o controle de tudo e de todos. Deus tem nas mãos o controle das coisas. As coisas não estão jogadas e perdidas. A humanidade não está abandonada e deixada. Não. Há um Deus trabalhando em favor dessa humanidade. O Senhor Jesus vai dizer em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E esse trabalhar de Deus, esse trabalhar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é em função da humanidade, é em função do bem da humanidade. Então Deus está trabalhando em função do bem de todos.
E nós agora estamos nesse trabalhar de Deus. Nós, cristãos, estamos agora engajados nesse trabalhar, aleluia, de Deus. Nós estamos trabalhando com Deus, para Deus, em prol do outro, em favor da humanidade, em favor daqueles que ainda não conseguiram entender isso. O Senhor Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Se nós estamos vendo uma humanidade doente pelo pecado, uma humanidade praticando males continuamente, é uma humanidade doente e precisa de quê? De médico. E quem são os médicos? São aqueles que já foram curados pelo Senhor, que já receberam a graça do Senhor e que agora pode ter uma palavra de vida, uma palavra que sara, que cura, que liberta, que transforma. E esse viver carregado, encharcado de amor, esse transbordar de amor, aonde nós estivermos, que vai tocando, que vai curando e que vai sarando essa humanidade doente diante de nós. Então não importa as pessoas, Mateus está lá cobrando imposto, ele é odiado pelos judeus santos. O Senhor Jesus aqui coloca isso diante deles. Se julgam santos, se acham santos. Nós conhecemos a lei, nós praticamos a lei, nós guardamos a lei, nós realizamos as cerimônias, os ritos, etc. E Jesus disse, vocês ainda não aprenderam a lição. Que vergonha, que vergonha. Vocês ainda não aprenderam a lição. Esse pessoal que vocês desprezam, esse pessoal que vocês jogam fora, descarta, que vocês chamam de malditos, porque o sumo sacerdote dizia, aquele que não conhece a lei é maldito. É essa gente que precisa de vocês. Essa gente que precisa de vocês. O Senhor dá essa lição para aqueles fariseus, judeus e praticantes do sistema religioso judaico. Aqui é um dos pontos, mas nós temos, os evangelhos mostram para nós a abundância disso. E um dos pontos mais extraordinários, talvez, é o do leproso, quando o Senhor Jesus o toca. Quando o leproso se aproxima e diz, se o Senhor quiser, pode me limpar. E o Senhor diz, eu quero, estou aqui para isso. Aleluia. E o toca, e o leproso é purificado da sua lepra. Então o Senhor Jesus veio a esse mundo, como ele diz aqui, chamar os pecadores, salvar os pecadores. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Senhor Jesus não entrou nesse mundo para assentar-se à mesa com gente boa, gente de Deus, nesse sentido religioso. Porque para ele todos são de Deus. Não importa, os fariseus também eram de Deus para ele. O Senhor não despreza os fariseus. O Senhor não despreza os escribas, os saduceus, os herodianos, e nenhum deles. O Senhor ama a humanidade. O ser humano é importante para o Senhor. Então que nós tenhamos essa percepção da graça de Deus em nossa vida. E olharmos o ser humano, sempre o ser humano. Nunca o que o ser humano faz. Nós podemos não concordar com nada que o ser humano está fazendo, praticando, sua corrupção, suas maldades, seus crimes, suas violências, e tudo que nós sabemos. Mas ele não é isso. É preciso que façamos essa distinção. Uma coisa é o ser humano em si, tal como planejado por Deus. Outra coisa é o que ele se tornou na vida, na história, como consequência de tantas causas que nós nem sabemos. Paulo vai dizer que o pecado neste mundo é um mistério. Então há um mistério por trás de tudo isso que nós desconhecemos. Então o que nós vamos fazer? Jesus disse, nós agora, luz e sal e luz, viver isso no nosso dia a dia. Então ele chama Mateus. Mateus deixa a coletoria, Mateus deixa o seu trabalho, o seu serviço e passa a segui-lo.
e se torna seu apóstolo e escreve este livro, e quantas coisas boas ele tem feito dentro dessa visão agora cristã. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Que nós não sejamos leitores da Bíblia apenas. Que nós não somos estudiosos da Bíblia apenas. Que quando precisar provar que aprendemos a lição, que nós possamos tirar 10 nesta prova. No vestibular da vida, né? Que possamos ter um 10 de Deus. Esses fariseus, nesse vestibular da vida, tiraram 0. E aí o Senhor diz, vai aprender. Vão lá e aprendam, estude mais. Né? Vão estudar de novo. Comece tudo de novo. Que Deus não venha dizer para você e para mim, cristãos, que nós precisamos aprender tudo de novo, estudar de novo. Mas que cada dia nós possamos, aleluia, olhar a vida como ela é, a partir desse olhar gracioso e misericordioso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.